esse nosso encontro. E eu já vou agradecendo você por ter deixado todos os seus afazeres, tantas coisas que você podia estar fazendo, para estar aqui comigo, conosco, para ouvir um pouco e refletirmos um pouco dos ensinamentos de Jesus. Porque essa conversa nada mais é que um convite à reflexão, a pensarmos sobre os seus ensinamentos, não é mesmo? Então já atingimos o nosso horário de início e eu vou convidando você a, nesse instante, respirar bem fundo, como eu pedi, né? Como eu convidei, se colocando de uma forma bem tranquila e serena. Que nesse instante, apesar de tudo que seja material que está à nossa volta, que cada um de nós possa se visualizar como espírito imortal. E nesse instante, deixamos, como eu disse, os afazeres, as preocupações e vamos nos ligando em prece. Vamos nos ligando inicialmente com os nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda, sentindo o seu abraço, pedindo a eles que potencializem as nossas boas vibrações e agradecendo a cada um deles. Por diante de tantas tarefas que eles tinham na espiritualidade, decidiram caminhar conosco nessa encarnação. E nós somos muito agradecidos. E envolvidos por esses espíritos de luz, vamos visualizando Maria e nos conectando a essa mãe de amor. Maria chega próximo de nós, nos envolve com seu manto de amor e ela sussurra em nossos ouvidos, como sempre falava àqueles que a procuravam. Meu filho, tudo passa, isso também há de passar. E já envolvidos no amor e principalmente na coragem de Maria, que passou por tantos sofrimentos e jamais desistiu do bem, do bom e da caridade. E com esse amor de Maria, vamos visualizando Jesus, o nosso mestre de amor, com seu sorriso largo, seus braços abertos, e nós corremos em direção ao Cristo, num abraço fraterno, onde encostamos o nosso coração com o coração de Jesus. E num diálogo curto, mas cheio de significado, nós dizemos a Jesus: muito obrigada. E ele responde em nossos ouvidos: eu estarei contigo até o fim. E com esse amor de Jesus, visualizamos uma luz intensa, a luz do nosso Criador, Deus, nosso Pai. E somos levados a ajoelhar espiritualmente, agradecendo a Deus a oportunidade do reencarne, a oportunidade de nos redimirmos dos nossos erros. E assim, pedindo a Deus que abençoe esse encontro, nós iniciamos a palestra dessa noite. Que Jesus nos abençoe, a fim de que meu bem servir e o instruívo dos senhores ocorra da melhor forma possível. E o tema dessa noite é: você é maior do que os seus erros. Então vamos falar um pouquinho de erros. A gente não gosta muito de falar de erro, mas vamos lá. Bom, como eu disse, o tema é: você é maior do que os seus erros. Então a primeira questão que a gente levanta é: então o que eu sou? Eu não sou meu erro, eu sou maior que... O que eu sou? E a nossa doutrina espírita vem dizer o que nós somos. E ela diz: somos todos centelhas divinas, feitos imperfeitos, feitos simples, ignorantes, para que evoluamos e cheguemos na perfeição. Esses somos nós. Somos centelhas divinas. E o que significa ser centelha divina? Significa ser filho de Deus. É isso que nós somos. E tem aquele ditado que fala assim: filho de peixe, isso, o peixinho é.
Então, filho de Deus, Deusinho é. Então, nós já vamos iniciando a nossa conversa entendendo quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Somos pequenos deuses. Somos deuses em potencial. Então, se nós somos deuses, não somos, como eu disse no título, nossos erros. Bom, se de repente alguém... Conheço várias pessoas. E se de repente alguém que me viu no momento em que eu estava nervosa, brava, alterada, porque, né, gente, tô ainda na evolução. Sou uma deusinha bem pequenininha. Mas se alguém me pega naquele momento em que eu tô brava, irritada, a pessoa diz: nossa, mas essa moça é muito nervosa. Agora pode ser que uma outra pessoa me veja num momento de paz, de alegria, de tranquilidade, e diga: nossa, como essa moça é tranquila, como ela é bacana. Vai que alguém me vê fazendo uma caridade e vai dizer: nossa, ela é caridosa. Quem vai estar certo? Quem disse que eu era brava ou quem disse que eu era caridosa? Os dois, né? E como pode? Porque, na verdade, nós não somos nossas ações específicas. Nós somos uma multidão. Nós somos complexos demais. Nós somos várias coisas. Por isso que a gente não pode dizer, né, como eu falei aqui, nós somos muito maior que os nossos erros. Nós cometemos, mas eu não sou aquele erro. Por isso eu não posso ficar me martirizando a vida inteira, porque eu não sou esse erro. Eu costumo comparar a uma caixa de bombom. Aqui em casa, eu não sei se na sua casa é assim, mas aqui em casa eu compro a caixa de bombom, aí assim que abre, cada um começa a escolher aquele bombom que gosta, né? E sempre sobram uns bombons não muito bons, ou aquele bombom que não é tão gostoso. E eu digo que nós somos essa caixa de bombom. Tem coisas gostosas, mas a gente também tem algumas coisas que não são muito fáceis dos outros engolirem, não é verdade? Então nós somos essa complexidade. Eu digo que nós temos crises. Então, agora no inverno, nós temos crise de caridade e passamos a doar agasalho. Essa pessoa que doa agasalho nesse mês, nesse período de inverno, é uma pessoa caridosa. Mas eu posso dizer que ela é sempre caridosa? Não. Então, você vai entendendo comigo que nós não podemos definir as pessoas por algumas ações delas, ações específicas. Então, você não é aquele erro que você cometeu, você é muito mais. Só que o outro também não é o erro que ele cometeu. E a gente tem muita dificuldade com isso, não é? A pessoa erra com a gente, pronto, tá taxado. Errou e acabou. Ele é aquilo. Já se passaram, às vezes, anos, a pessoa já melhorou, já evoluiu, já está mais madura, já não age daquela forma. Mas a gente não atualiza o arquivo. A gente continua julgando aquela pessoa por aquela atitude específica e perde a oportunidade de conhecer a pessoa nova que ela é. Eu digo que sabe no computador, quando a gente está trabalhando e tem algum programa que aparece uma mensagem assim, atualizar programa, atualizar arquivo, uma coisa assim. E o que a gente clica? No atualizar mais tarde. Não é? E a vida faz isso, Deus faz isso com a gente. A gente teve um desentendimento, uma dificuldade com uma pessoa, e em algum momento Deus traz essa pessoa novamente para a nossa vida, para que a gente atualize esse arquivo. E a pessoa chega e nós dizemos: não, atualizar mais tarde, né? Nós ainda julgamos essa pessoa por aquele erro que ela cometeu conosco. Imaginem se agora aí na sua casa entrasse Judas. Como seria a nossa reação? Talvez a gente colocasse a mão na cintura e diria: poxa vida, hein, Judas? Que mancada, hein? Aff, Judas. Só que Judas já é um espírito bem mais evoluído, muito mais do que nós mesmos. Mas nós não atualizamos. Julgamos ele e as pessoas com as quais convivemos pelo erro que eles cometeram. Então está na hora de revermos esses julgamentos
Eu digo que nós não somos Papai Noel, porque o que o Papai Noel tem? Ele tem a lista dos bons e a lista dos maus. Alguém age de uma determinada forma com a gente, ou vai para a lista dos bonzinhos, ou para a lista dos maus. Como se uma pessoa fosse só boa ou só má. Está na hora de a gente rasgar essas listas, começar a entender um pouco mais os outros. Além de entender as pessoas, nós precisamos ter uma compreensão melhor do erro. O que é o erro? O erro, ele é um dado da nossa imperfeição. Se nós somos espíritos imperfeitos, como eu falei lá no começo, que estamos passando por uma evolução para chegar à perfeição, se somos imperfeitos, o erro é uma característica nossa, do ser imperfeito, não é? Então nós não podemos ficar nesse embate ferrenho com o erro, nós temos que entendê-lo no sentido pedagógico. Então o erro existe na imperfeição para que a gente observe, aprenda e não faça mais, a fim de chegar até a perfeição. Então, precisamos olhar o erro como integrante desse ser imperfeito que nós somos. É como se você tivesse um cachorro e exigisse que ele jamais latisse. Ele não consegue. Latir faz parte da essência dele, do que ele é. O ser imperfeito, o erro, faz parte do ser imperfeito. Senão, nós éramos perfeitos e acabou. Não estou dizendo aqui que a gente deva aceitar todos os erros de todo mundo, aceitar os nossos erros, não é essa a questão. Nós não vamos aceitar o erro em si, ou concordar com o erro, mas nós vamos compreender e dar a chance para que o outro, para compreender que o outro erra, que ele pode errar, que eu não concordo com o erro, mas que faz parte da natureza imperfeita dele e minha. Então, quando eu vou observando o erro pelo lado pedagógico, ele vai tendo um sentido menos pesado para cada um de nós. Tanto para nós, enquanto culpa, quanto erro para o outro. Até mesmo no perdão. Palavra tão difícil, né, da gente utilizar, até mesmo no perdão. Quando entendemos o que é o erro. Jesus, ele utilizava o erro para explicar, não é? Ele não dizia, tudo bem errar, não tem problema quem errou, não. Ele dizia o quê? Ides e não peques mais. Então, ele usava aquele erro da pessoa, explicava e recomendava que ela não errasse mais. Não errasse mais, pelo menos naquilo, né? Porque eu digo que o erro é inédito, ele acontece uma vez. Se a gente fizer de novo, já não é mais um erro, né? Nós já sabíamos que aquilo não deveria ser feito. Eu tenho um amigo meu que ele diz assim, eu não erro, eu aprendo como não se faz. É meio pretensioso, mas é bem verdadeiro. Nós estamos, através do erro, aprendendo como não se faz. Então, quando eu disse que o erro, nós precisamos levá-lo com mais leveza, ou com uma compreensão mais pedagógica, tentando evitá-lo sempre, mas em o erro ocorrendo, aprender com ele, ou tirar o melhor proveito em relação ao outro, e principalmente em nós, por quê? Porque do erro, gente, vem uma coisa que consome a gente, que pode acabar com a vida da gente, que pode paralisar a nossa vida. Algo que é chamado de culpa. Culpa por conta do erro. E a gente precisa lidar com ela, senão ela corrói a gente. Acaba com a gente, com todas as pessoas que estão à nossa volta. E ela acaba com a gente exatamente por essa falta de compreensão do erro e do que fazer com o erro. Então vamos entender. Lá antigamente, na época de Moisés, na época bem antiga dos templos, uma pessoa errava, cometia um erro, ou como eles chamavam, um pecado. O que ela tinha que fazer? Olha lá, ela tinha que pegar um animal, levar até o templo e oferecer em sacrifício aquele animal. Então chegava, tinha uma pedra, que era uma pedra aquecida, se colocava aquele animal ali e cortava ele, ele sangrava. O sangue do animal caía na pedra quente, subia aquele vapor
Eles acreditavam que Deus fazia assim, ó, dava uma fungada, né, que a gente fala hoje em dia, e dizia, tá bom, eu te perdoo. Coisa louca, né? E ainda não contei um detalhe, que o animal que você levasse tinha que ser do tamanho do seu pecado, do erro que você cometeu. Aí já fica aqui imaginando, gente. Imagina eu chegando lá com um elefante, Tiranossauro Rex, passei o tamanho, aí eu já vejo uma outra pessoa mais evoluída levando uma pombinha. Eita, esse errou pouco, né? Eu ia ter que buscar uns animais bem grandes, porque ainda erro muito. Mas parece tão ilógico isso, não é? Parece, chega a ser engraçado. Você fala, nossa, que absurdo as pessoas acreditarem que se você matasse um animal, Deus ia te perdoar pelo que você fez. Que engraçado, né? E se eu te perguntar assim, será que nós só não trocamos o animal por algumas orações? Então, ao invés de sacrificar um animal para que Deus nos perdoasse e ficasse feliz com a gente, vamos rezar tanto Pai Nosso e aí fica tudo certo. Será que a gente não trocou de repente por uma cesta básica? Eu cometi um erro, mas tudo bem, eu vou entregar 10 cestas básicas. Talvez seja mais fácil que matar algum bicho. Mas a ideia continua a mesma. A mesma ideia, sem lógica, sem razão de ser. E por isso que mesmo fazendo essas oferendas ou essas barganhas de cesta básica, caridade com Deus, mesmo com tudo isso, às vezes a culpa continua a existir. E aí o Espiritismo, a doutrina libertadora, vem nos dizer como proceder nessa situação. Primeira doutrina diz que Deus nos ama. E quando nós erramos, nós não precisamos pedir perdão a Ele. O amor que Deus tem por nós é incondicional. Ele simplesmente nos ama. Não importa o que você tenha feito, Deus te ama. Quando minha filha mais nova era bem pequenininha, ela estava chorando um dia, chorando muito, quando eu entrei no quarto dela, e eu falei, o que foi? E ela disse, mãe, eu quebrei o seu colar, agora você nunca mais vai me amar. E eu disse, imagina, filha, achei aquilo tão inocente. E disse para ela, eu sempre vou te amar. É assim que Deus nos enxerga diante dos nossos erros. Ele diz, filho, eu jamais vou deixar de te amar. Então, quando nós erramos, o acerto não é com ele, o acerto é conosco, com a nossa consciência e com o outro, a quem nós causamos o prejuízo. E como eu disse, o Espiritismo vem trazer essa fala e transformar essa culpa em responsabilidade. Porque a culpa ela é importante, ela é como se fosse um alarme, sabe? Um alarme, opa, você fez uma coisa errada, Samantha. Então é um alarme. Mas aí eu persistir nessa culpa, porque se eu fico na culpa, eu fico numa inação, eu fico paralisada. Eu não consigo fazer mais nada, eu só fico remoendo aquilo, pensando naquilo. Eu gero para mim mesma uma obsessão, porque eu fico com aquele pensamento o tempo inteiro. Não saio do lugar. E é isso que Deus quer, é isso que eu quero para mim? Não. E mais perigoso ainda é que a culpa leva muitas pessoas a determinar um decreto em sua vida. Eu não mereço ser feliz. Às vezes esse decreto, ele pode até ser verbalizado. Ah, eu fiz muita coisa errada, eu não mereço ser feliz, eu não mereço. Às vezes é verbalizada, mas às vezes não é. Às vezes são pessoas que não lutam por um futuro bom, que não querem uma carreira melhor, que vivem se conectando a relacionamentos violentos, abusivos, porque acham que é isso que ela merece. E é muito perigoso. E não é isso que o Espiritismo quer. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer para você, para mim, é que sejamos felizes. Não é isso que você quer para o seu filho, por exemplo, quem é pai? Ou você quer que ele sofra por toda a eternidade? Jamais.
E estamos falando aqui do nosso amor tão limitado, imagine o amor de Deus. Então não podemos parar nessa culpa que não leva a nada, que leva, na verdade, ao que a gente chama de ofensores internos, que nós mesmos, lembrando daquela situação, né? E a gente diz assim, a ferida não fecha se você ficar tirando a casquinha toda hora. E como vamos fechar, então, essa ferida? O Espiritismo, como eu disse, ele traz um texto, vou pegar aqui para vocês, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: desde que o culpado clame por misericórdia, Deus ouve e lhe envia esperança. Mas o simples remorso do mal não basta. É preciso reparação. Então o Espiritismo está dizendo que se arrepender, ficar com culpa e remorso, não basta. É preciso reparar. E agora, hein, gente? O que é esse reparar? É como eu disse, sair da culpa e criar para si uma obrigação. Lembra que a gente fala, né, que Santo Agostinho faz aquela reflexão à noite, né, nos ensina. O que você fez, né, de errado, que poderia ter feito melhor? Se a gente fica só pensando que a gente fez errado, a gente não dorme, dá uma insônia danada. Então, o que nós precisamos fazer? Refletir sobre o que fizemos de errado. Vai gerar uma culpa. Opa, lembra do alarme? Ai, nossa, eu não devia ter falado aquilo. Mas logo depois precisamos gerar uma responsabilidade. Bom, eu fiz, então agora, amanhã de manhã, eu vou enviar uma mensagem, eu vou ligar, eu vou levar tal coisa, eu vou pedir desculpa. Aí eu gero uma responsabilidade de reparação. Nossa, Samanta, mas o erro que eu cometi foi com uma pessoa que já não está mais ou aqui encarnado, ou já não está mais na minha vida. Não tem problema. Repare com quem está à sua volta. Se você não foi uma pessoa amorosa, dedicada com aquela pessoa específica e ela foi embora, seja com essa que está contigo agora. Por quê? Quem erra precisa reparar. Quem repara, cresce. E é isso que o Espiritismo vem nos ensinar. Nós precisamos crescer. Não foi isso que eu falei no início da nossa conversa? Que somos espíritos simples e ignorantes e que vamos crescer, evoluir. Então eu erro, mas não, né? Fico remoendo. Tem uma frase que as pessoas costumam brincar e dizer: falhei, tá falhado e não se falha mais nisso, né? Não é falei, tá falado. Falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. Errar, assumir que errou e se propor a não errar mais. Sem o perfeccionismo, sem a necessidade de aprovação de tudo, assumindo o erro como processo da nossa evolução espiritual. Então já entendemos que cometemos erros porque somos imperfeitos, que os outros cometem erros porque são imperfeitos como nós, mas que nós não somos aquele erro, somos muito maiores e que o outro também não é aquele erro, ele é muito maior. Às vezes a gente começou a ler o livro no capítulo, né? Um capítulo meio ruim, e a gente fala que o livro inteiro é ruim. Não, é só aquele capítulo. Vamos ler todo o resto, vamos ver o que a pessoa tem. Bom, e eu errando, eu gero para mim a obrigação de reparar. Mas o Espiritismo não para aí. Olha que eu vou continuar a falar para vocês o que vem depois. Está escrito assim: o mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho ou nos interesses materiais. Tá complicando pra gente, né, gente? Era mais fácil matar a vaca, sei lá, né, a pombinha. Olha só. Raul Teixeira tem uma frase que eu gosto, ele diz assim: espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Vou repetir. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho ou nos interesses materiais. Então, comprar uma cesta básica baratinha não vai adiantar, porque não atinge nem o nosso orgulho, nem os nossos bens materiais.
eu vou ter que pedir desculpa. Eu vou ter que colocar o meu orgulho no bolso. Eu vou ter que colocar minha arrogância no bolso. Eu vou ter que sair daqui e me dirigir ao outro e dizer: desculpa, eu errei com você. E fazendo assim, eu seria uma pessoa mais humilde. E é isso que Deus quer, que a gente cresça, deixe de ser tão orgulhoso, deixe de ser tão arrogante, passe a ser mais humilde. Tem uma recomendação dentro da comunicação que eu gosto muito, que ele diz assim: evite pedir desculpa, diga muito obrigada. Como assim? Quando você chegar atrasado em algum lugar, não diga me desculpe, diga obrigada por ter me esperado. Se você errou, gritou, e mesmo assim a pessoa está ali, não diga só desculpa, diga muito obrigada por ter entendido a minha pequenez. Muito obrigada. Porque desculpa, a gente acabou se acostumando com essa palavra. A gente erra e pede desculpa e acha que está tudo bem. Então nós precisamos assumir esta culpa, né? Parar de se desculpar no sentido de tirar a culpa de nós. Gerar responsabilidade. E a hora que eu gero essa responsabilidade, vou lá, peço perdão àquela pessoa ou passo a amar aquele outro ente que está ali naquele instante comigo, quando eu faço isso, eu sinto um alívio de consciência e uma paz imensa. É uma conquista nossa. Não é uma humilhação. Eu preciso me humilhar para os outros. Não é isso. Você precisa tornar-se mais humilde. E isso vai lhe trazer paz. Porque não dá para enganar a consciência com cesta básica, com oferenda e com 40 Pai Nossos. É preciso, como disse o Espiritismo, reparar. Nós temos o exemplo de Saulo, que se transformou em Paulo. Saulo errou muito. E ele ficou choramingando, desesperado. Teve momentos que sim, que é o momento onde ele assume a culpa. O despertador dele toca. E aí ele diz: não sinto sua culpa. Passo para o momento de responsabilidade. Sou responsável por algo, né? Por levar o evangelho. E aí ele começa uma jornada maravilhosa de responsabilidade para poder ter a paz de consciência. Então nós vamos entendendo o que nos cabe diante dos nossos erros. Lembrando que o erro, ele está muito ligado à ignorância. Às vezes olhamos os erros lá que cometemos no passado e trazemos uma culpa. Você cometeu aquele erro, você tinha outra maturidade, você não conhecia o que você conhece hoje, então por que julgar a si mesmo de antes com o conhecimento que você tem hoje? Não faz sentido. E Jesus, ele deixou isso tão claro na cruz. O que ele disse na cruz, gente? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ali ele disse, o erro vem da ignorância. Naquela época, você errou. Você era ignorante, entende? No que eu estou dizendo, não no sentido de burro, mas no sentido de não conhecer. Tem um texto que eu gosto muito, que é uma mensagem de um espírito que ele traz para nós. E ele diz assim: querido companheiro de caminhada carnal, caíste no fosso da culpa ante os deslizes da tua conduta. A tua sombra, mais uma vez, driblou os teus propósitos de luz. Mas não te martirizes com cobranças e trata de desculpar-te. Lembra, nesses momentos, do quanto que já conseguiu construir no bem. Então, para que ficar revivendo o mal que pouco a pouco você já está deixando? Por que tantas cobranças se as virtudes e o amor são conquistados com tranquilidade e tempo? Resgate agora, imediatamente, a tua paz
e faz um acordo contigo. Perdoa-te e recomeça no bem. Muito obrigada pela sua atenção, pelo tempo que você se dedicou a esse nosso encontro. E assim, vamos partindo para o momento da nossa prece final, convidando você a continuar nessa união de pensamento e coração comigo. Fechando os nossos olhos e fazendo emanar de cada um de nós as melhores vibrações que entregamos à espiritualidade bendita que nos cerca nesse instante, para que eles levem a todos aqueles que choram, a todos que sofrem, sejam males físicos, espirituais, emocionais, psicológicos. Que cada um de nós possa colaborar com um pouquinho para o alívio de nossos irmãos. E que esse pouquinho que colaboramos, a espiritualidade bendita transforma, potencializa e no milagre, como fez Jesus, multiplica essas vibrações de amor. Vamos nos despedindo, agradecendo a Deus a oportunidade desse encontro, a Jesus o amparo e o guia de sempre, a Maria a proteção, aos nossos anjos da guarda a gratidão pelas constantes intuições. E eu agradeço você pelo tempo dedicado. Fiquem em paz e que Deus abençoe todos nós. Muito obrigada. Boa noite e uma excelente semana para você. Espero que tenham gostado.